André em Ação, beleza? Maravilha. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. E talvez você lembre, pastor, só pregou sobre esse texto tem mais ou menos um mês. Mas foi sobre outra ótica, ok? Foi debaixo de outro tema. Eu quero tratar hoje com vocês uma outra situação que tem a ver com o que foi ministrado aqui nessa manhã. Versículo 1 de Marcos 2 em diante diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Bom, versículo 12, pula comigo. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Aleluia. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, repete comigo, por favor, diga: paralítico que tem amigos, anda. Aleluia. Diga de novo: paralítico que tem amigos, anda. Nós estamos diante de um texto, irmãos, de um milagre daqueles de espantar todo mundo que Jesus fez. Um milagre de fazer um paralítico levantar diante de muitas pessoas que estavam abarrotadas dentro de uma casa. E ali aquele homem levanta, toma a sua maca, o seu leito, coloca sobre os ombros e sai à vista de todos. Todo mundo havia enxergado como ele chegou até ali. Como paralítico, claro, ele não podia andar. 4 amigos que sentiram compaixão por aquele amigo paralítico decidiram ser as suas pernas, já que ele queria chegar até onde Jesus estava e ele não tinha condições de fazer aquilo. Então eles decidiram ser as pernas de um paralítico. E lá na frente a gente vai ver que Jesus, ele opera o milagre na vida do paralítico, como nós lemos aqui, vendo não apenas a fé do paralítico, mas vendo a fé que eles tinham. O que eles fizeram? Eles chegaram carregando aquele homem até a casa onde Jesus estava ensinando a palavra. E quando eles chegaram lá, não tinham como entrar. A casa estava cheia, tinha pessoas à porta, não tinha condição nenhuma de passar com uma maca, com uma cama e um paralítico sobre ela. Então eles tiveram a ideia e olharam para a casa e falaram: não é tão alto assim. Então eles subiram, levaram o paralítico com cama e tudo para cima do telhado, tiraram o telhado na direção onde Jesus estava, na frente de Jesus, desceram o paralítico e ali Jesus fez o resto. O que nos chama a atenção, irmãos, é como a vida de amigos mudou completamente o destino de um homem. Amizades podem ser destrutivas se forem amizades que nos empurram para caminhos opostos a Deus e aos princípios de Deus, mas também podem ser caminhos para nos aproximar de Jesus. Muitas vezes a cura que alguém precisa pode chegar até ele através de amigos. O poder de uma amizade é tão grande
que paralítico que tem amigos pode andar. Existem muitas coisas na minha vida que eu consegui, e eu reconheço que tudo vem de Deus, mas os canais muitas vezes foram amigos. Não estou falando de coisas ilegais, nem de furar fila, nem de tirar a oportunidade de alguém, mas uma amizade pode te conectar a uma bênção de Deus. Existem coisas que só um amigo pode fazer, e uma amizade é tão forte, e na Bíblia é algo tão valorizado, que a palavra diz que em todo tempo ama o amigo, e acontece que no dia da angústia, esse amigo pode se transformar em mais que um amigo, se transforma num irmão. Existem coisas que eu nunca consegui compartilhar com irmãos de sangue, mas consegui compartilhar com amigos. Porque às vezes nós não temos tanta ligação física, tanta proximidade com pessoas da própria família, até por distância física mesmo, geográfica, ou até de idade. Por exemplo, somos 11 irmãos lá em cá, 11 filhos, né? Um já partiu no Senhor, ainda somos 10, graças a Deus. O técnico já foi, a preparadora física também, e agora o capitão. Mas tem mais 10, tem 10 jogadores aí, todo mundo na linha, jogando o jogo da vida. Mas eu não tinha tanto contato assim com meu irmão mais velho. Desde quando ele se mudou, sendo 20 anos mais velho que eu, não tínhamos tanto contato. Mesmo assim, claro que nós nos falávamos. Tive a oportunidade de pregar, como outros irmãos meus, pregar o evangelho para ele no último mês de vida, quando ele pôde declarar e confessar Jesus como Salvador, antes de vir a óbito. Mas enfim, eu não tinha muita proximidade com ele para falar de algumas coisas, para compartilhar algumas coisas que alguns amigos meus sabiam. Realmente a Bíblia tem razão, há amigos mais chegados que irmãos. Hoje nós fomos ministrados aqui por um casal de pastores da Associação Billy Graham, como eu falei, e vieram, são pastores de igreja, deixaram o rebanho, claro que com outro pastor auxiliar, provavelmente, e deixaram família, vieram aqui ministrar para nós coisas que nós já ouvimos. E aí a grande questão se já ouvimos, precisamos fazer. E eu sei que muitas vezes nós fazemos, mas uma palavra de incentivo como essa de manhã traz à tona algumas coisas que às vezes a gente esquece de priorizar. Queridos, o mais importante, nós temos projetos na igreja, projetos sociais, projetos de construção do novo templo. Estamos lutando aí contra algumas dificuldades, inclusive financeiras, mas a gente nunca vai deixar de ouvir o chamado do Espírito Santo. Por exemplo, as pessoas da Índia, foi um chamado de Deus, foi algo claro, foi algo que tocou o meu coração e o coração de vários de vocês. Eu vou dizer uma coisa: fizemos a oferta na segunda-feira, colhemos no domingo, recolhemos no domingo, depositamos na segunda-feira, chegou para eles na quarta de manhã, ficaram muito agradecidos. E essa semana eu fui procurado aqui na igreja por um diácono e um obreiro que vieram me testemunhar, falaram: pastor, eu tenho que te falar uma bênção que eu recebi. E aí já começaram a me contar coisas que estão acontecendo. Eu não falei nada com eles ali, eu estava só ouvindo e fazendo uma ligação com outra. Muitas vezes, queridos, quando nós decidimos ajudar alguém, ser amigo de alguém, Deus nos conecta com algumas outras coisas que nós nem imaginávamos. Quando a gente semeia, e semear na própria terra é mais confortável. Mas quando a gente vê que existe uma terra mais árida que a nossa, mais carente que a nossa, e a gente decide semear por convite do Espírito Santo, não por achar que fazendo isso Deus vai estar obrigado a nos abençoar. Deus não é obrigado a nada, queridos.
Mas começamos a ver, eu comecei pelo menos a ver, a perceber, que quando a gente se preocupa de ser amigo, de carregar alguém, de locomover alguém, de aproximar alguém de Jesus, para que esse alguém viva o propósito de Deus na vida dele, Deus também nos aproxima do propósito dele para a nossa vida. Fala para quem está do seu lado assim: o caminho mais curto para você ser abençoado é ser um abençoador. Eu não te falei nenhuma novidade. Então não perca as oportunidades que você tem de ser uma bênção na vida de alguém. E às vezes ser uma bênção não é apenas dar dinheiro, porque às vezes está faltando para você também, mas é carregar um paralítico, é levantar alguém, é aproximar alguém do seu sonho. Olha para José. José teve 2 sonhos, e quando ele compartilha os seus sonhos, os sonhos que Deus colocou no coração dele com seus irmãos, ele é mal interpretado, e numa oportunidade vendem ele. Ele vai para longe da sua casa. Escuta uma coisa: ele fica longe da sua casa, mas ele fica perto do propósito de Deus. Ele fica longe da casa do pai, mas ele está bem no centro do lugar que Deus iria usá-lo para viver o inimaginável. Só que lá ele vai parar numa prisão. E entre algumas coisas que ele viveu na prisão, 2 coisas mais importantes é que Deus deu a José a interpretação do sonho de 2 homens. Não era uma coisa boa para um, mas para o outro era. Mas o fato é que Deus deu a ele a oportunidade de interpretar o sonho de 2 homens. Um deles foi recolocado na sua posição para servir o faraó. Mas onde ficou José? Ficou preso. Continuou preso, para que depois faraó tivesse um sonho, José fosse usado por Deus para interpretar o sonho de faraó. E na presença de faraó, Deus agora cumpre o sonho. De quem? De faraó? Também. Mas agora cumpre o sonho de José. Mas uma coisa que eu aprendo: antes de José viver a realização do seu sonho, ele foi usado por Deus para aproximar outras pessoas dos sonhos delas. Às vezes Deus vai usar você para fazer com que outra pessoa tenha uma resposta que você está esperando, e a tua resposta está escondida na resposta da vida de outra pessoa, e às vezes Deus usa você para isso. Vai entender. Tem gente que se prende, tem gente que se omite, tem gente que se esconde e diz: eu não vou abençoar ninguém porque eu estou precisando ser abençoado. Eu não vou carregar ninguém porque eu preciso ser carregado. É a minha vez, meu Deus. Irmão, quem sabe a vez de quem é ele? Foi ele que distribuiu a senha. E às vezes no fato de estender a mão para alguém, tem um poeta chamado poeta Sérgio Lopes que diz: a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar, e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Se abençoa alguém, essa pessoa flui, você fica, mas lá na frente, conforme o homem que José interpretou o sonho, essa pessoa vai se lembrar de você, e Deus vai falar: agora chegou a vez de você retribuir. E ele vai voltar e vai ser o instrumento para que portas se abram para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então não tem problema de abençoar alguém. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que foi fazer uma entrevista de emprego, e o entrevistador era o pai de um amigo meu. Estava entrevistando esse jovem recém-formado, mas com vários cursos de formação. E aí no final o entrevistador, o pai do meu amigo, disse para esse rapaz: olha, você tem mais do que o necessário para suprir, para ocupar essa vaga, mas eu não posso te dar essa vaga. Eu não posso assinar o teu estágio para que depois essa vaga seja sua. Ele falou: mas por que não?
Se o Senhor disse que eu cumpro, eu até ultrapasso todos os requisitos. Falou, porque se você entrar nessa empresa, você vai ocupar o meu lugar. Daqui a pouco eu estou saindo para você ficar. Você é mais qualificado do que eu. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Que na verdade o egoísmo, ele não fecha a porta para outra pessoa, não. Ele só mostra que a porta do nosso coração se fechou. E quando a porta do nosso coração se fecha, a porta do céu se fecha também, porque ela é diretamente proporcional à abertura do nosso coração. Diga para o seu irmão, você quer que o céu se abra para você? Então abra a porta do teu coração. Parece que Deus, ele ligou uma corrente no nosso coração, a uma engrenagem da porta do céu. A gente fecha o coração, ela fecha junto. A gente abre o coração, Deus abre os céus. Então, querido, esse é o tempo da gente levar alguém até Jesus. Esse é o tempo da gente carregar um paralítico. Esse é o tempo da gente semear em terra que Deus mandar, semeia aqui. Hoje é tempo de a gente entender e atender a voz do Espírito Santo. O que uma pessoa, o que a oração de uma pessoa, pastor, vai fazer em prol da mudança de uma nação? Ô irmãos, se a gente não crê nisso, a gente não crê na Bíblia. A gente não pode crer na oração de um homem que estava dentro do ventre de um grande peixe no fundo do oceano. Deus ouve a oração de um, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, ore por mim, cuida de mim, me cobre de oração. Diga assim, porque você pode estar abençoando o teu futuro chefe. Sei lá. Aleluia. Amigos, alguém disse que amigos são anjos humanos que Deus colocou em nossa vida. Anjos humanos. A palavra de Deus diz que muitas pessoas, sem saberem, elas hospedaram seres humanos. Não, elas hospedaram anjos, pensando que eram pessoas. Olha para Ló. Muitas pessoas sem saberem. E aí a gente olha de verdade. Amigos podem ser sim comparados, sem nenhuma heresia, a anjos de carne e osso, que Deus coloca em nossa vida para providenciar algo em nós. Deus nos fez incompletos. Para quê? Para que possamos entender que muitas vezes o cumprimento do nosso propósito está em atender alguém. Deus tira uma costela de Adão, não é isso? Para fazer Eva. Parece que Adão ficou incompleto, mas na verdade aquilo que passou a faltar nele foi a coisa mais perfeita que Deus podia fazer para completar a vida dele. E Deus nos fez incompletos, necessitados um do outro. Uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de se sociabilizar, de trocar experiências. Por isso a Bíblia diz lá no início, não é bom que o homem esteja só. Amém? Deus nos fez de propósito, escuta isso, meio que faltando um pedaço para a gente poder contar com outra pessoa para completar aquilo em nós. Foi essa a lição que Deus fez quando caiu o sono sobre Adão e com uma costela arrancada Deus fez Eva. Falando de amigos, muitas vezes nós observamos que a nossa necessidade ela só vai ser completada quando a gente encontrar alguém que vai ter a resposta que a gente precisa. Deus nunca coloca tudo em alguém. Sempre vai faltar algo para que a gente aprenda a depender dos outros e a corresponder. Eu compartilho com você o que você precisa, você compartilha comigo o que eu preciso. E isso não está falando só de pão, de comida, de água, mas de respostas, de conselhos. No relacionamento, Deus nos completa. Eu olho para esse texto e vejo algumas coisas que a gente aprende
com esses amigos em relação ao paralítico. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que foi uma bênção de Deus. E eu falei nessa manhã que foi uma resposta de Deus de verdade. A gente já está trabalhando, né, em cima de um material, está dando os primeiros passos, né? Por exemplo, discipulado com mentoria, o DCM, é algo que nasceu de um estudo feito até para o nosso seminário, de uma forma de discipular mentoreando. E aí a gente viu o fundamento bíblico para isso e começou a pensar numa forma de fazer mais pelo nosso discipulado, pelos nossos discípulos em si, pelas pessoas que Deus nos deu a oportunidade de caminhar com elas. E aí no meio disso tudo, a gente esperando a pandemia baixar de vez, né? E a proximidade entre as pessoas ficar mais aceitável, mais possível e tudo mais. E aí, pulsando em nosso coração o desejo de retornar com as casas de paz, de retornar até com os nossos retiros espirituais e tal. E de repente, cai no nosso colo, né, entre aspas, essa bênção, que é o projeto André em Ação, a oração de 3, para o propósito da Esperança Rio, para o final do ano. Baseados nisso, muita coisa hoje fervilhou no meu coração. Eu estava aqui, eu cheguei a mostrar para algumas pessoas que enquanto o pastor estava ministrando pela manhã, eu achei uma folha em minha Bíblia e olhava para ele, olhava para o livro, fui escrevendo. Escrevi 3 páginas de coisas que foram, sabe, saltando aos meus olhos e pulando no meu coração sobre aquilo que a gente pode fazer por alguém. Irmãos, não é tempo da gente perder tempo com coisas que não merecem o nosso tempo, se é que você me entende. A igreja, nós, igreja do Senhor, temos sim que continuar fazendo o nosso papel como pais, como cidadãos, como trabalhadores, como pagadores de impostos, como seres humanos normais, mas sem deixar de entender e perceber que nós estamos vivendo um tempo profético, irmãos, muito, muito forte. Estamos vivendo um tempo em que a gente precisa realmente olhar para as pessoas que precisam de nós, em todos os sentidos, principalmente de ouvir de mim e de você, da nossa boca, que Jesus é a esperança, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Esse é o momento. Eu vou dizer uma coisa: tem alguém no seu networking, no seu campo de relacionamento, tem alguém no seu convívio precisando ouvir de Jesus e conhecer Jesus através de você. Talvez nós tenhamos aqui algumas pessoas comuns em nosso convívio, mas existem pelo menos uma pessoa ou duas que só você pode ser o canal de Deus hoje para chegar até ela. Eu não posso, nenhum pastor do ministério pode, nenhum diácono pode, é você. E você que estava aqui nessa manhã, que emprestou a sua mente, o seu coração para o Espírito Santo, você pode ter percebido isso. 3 nomes saltaram e você escreveu. Lute por eles, ore por eles, carregue eles nos ombros e leve eles até Jesus. E você vai ver que quando você carregá-los e levá-los até Cristo, o maior beneficiado a princípio pode ser qualquer deles, mas respingará a bênção de Deus na tua vida, porque eu e você fomos chamados para isso. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Primeira delas, o que os amigos podem fazer por alguém? O que os amigos podem fazer? Olhando para essa passagem. Primeiro, diga comigo: amigos carregam. De novo, amigos carregam. Quando você tem amigos, você tem alguém que vai te levar onde você não conseguiria chegar sozinho. Quer ver uma coisa? Quem aqui já conseguiu um emprego através de um amigo? Quem já conseguiu aqui um tratamento médico, uma internação, um atendimento através de um amigo? Hã? Quem aqui conheceu a namorada ou o namorado através de um amigo?
Rapaz, os amigos salvaram você. Olha, tem amigo que foi bênção na tua vida, hein? Quem é casado com alguém hoje que foi apresentado por um amigo? Quem está arrependido, abaixa a mão. Vá arrumar. Vá arrumar problema, hein? Ah, se eu pego esse amigo, eu ia agradecer tanto a ele, né? Aleluia. Amigos nos carregam para nós chegarmos onde nunca chegaríamos sozinhos. Você tem alguma dúvida disso? Olha para Davi e Mefibosete. Esse garoto, nem se ele quisesse, ele conseguiria chegar até o palácio, simplesmente porque ele não tinha as duas pernas boas. Ele era um paralítico. Ele é descendente de Saul, e ele só chegou ao palácio porque Davi falou: manda buscar ele em Lodebar, manda trazer ele para cá, e a partir de hoje ele vai comer na mesa comigo, como se fosse um dos meus filhos. E aí Mefibosete foi abençoado por causa de um amigo. Ele nunca poderia chegar perto do palácio, mas Davi era amigo do seu pai e se lembrou dele. Seus amigos te carregam para lugares onde você nunca chegaria sozinho. Eu só vou te pedir uma coisa: cuidado com os amigos, porque os outros que se dizem amigos vão te levar para um lugar bem para longe de Jesus. Cuidado. Diga comigo a segunda coisa que eu aprendo com esse texto: amigos conduzem. Ok? Amigos conduzem. Sim, tem aquele momento que um amigo tem que carregar mesmo. É o momento que a gente precisa se apoiar em alguém. É o momento que a gente precisa falar assim: cara, eu não sei se eu quero mais, eu não sei se eu consigo mais, eu não sei se eu acredito mais. Eu me decepcionei muito, e eu não sei se eu quero mais não. E aí alguém tem que carregar você, né? Só que pensa, aqueles 4 amigos carregaram e poderiam conduzi-lo para outro lugar, mas eles levaram para o lugar certo, porque amigos, além de carregarem, eles nos conduzem. Claro que os falsos amigos podem nos conduzir para o mal, e bons amigos sempre nos conduzirão para o bem. Amigos são a maior influência que podemos ter. A maior influência. Você pode estar a 2 ou 3 pessoas de alguém que pode mudar a tua vida. Eu não estou falando aqui, claro, se menosprezando Jesus, que é isso, Jesus é tudo. Mas estou falando que muita coisa que você diz assim: meu Deus, olha, eu sei que, né? Se eu tivesse, eu tenho um projeto, eu tenho um pensamento, eu tenho uma estrutura, só que eu não consigo chegar a alguém que possa investir nisso. Mas você pode estar hoje a 2 ou 3 pessoas no máximo para chegar lá. Então, se Deus te conectar com um amigo de influência, e esse amigo tem um outro amigo influente, e esse amigo tem um terceiro amigo, tu pode chegar onde você nunca imaginou, e o teu projeto ser abastecido, ser financiado, ser abençoado, e o teu sonho se realizar. Dentre essas 2 pessoas que me contaram o testemunho, tem algo parecido com isso. Eu não sei como que me descobriram, mas por certo, alguém falou de mim. Olha para quem está do seu lado e diga: alguém nessa noite pode ser tocado por Deus para lembrar do teu nome e falar de você para um influenciador que vai mudar a tua história, e isso tudo é coisa de Deus. Coisa de Deus. Tem gente que acredita em Deus, acredita em anjo, mas não acredita em amigos. E às vezes o anjo que você precisa é de um amigo. Imagina, alguém que era amigo do paralítico, ficou sabendo que ele queria ir para Jesus, até onde Jesus estava, ele falou: sozinho eu não consigo.
Então esse amigo do paralítico chamou um outro amigo e falou: pô, me ajuda, fica mais fácil para dois. Aí o outro chegou e falou: rapaz, o cara é paralítico, mas ele é pesado. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar outro. E esse outro chamou um quarto. Então um amigo chamou outro amigo, que chamou outro amigo, que levaram aquele cara até onde Jesus estava. Você hoje pode ser surpreendido por alguém que Deus vai fazer lembrar de você. Aleluia! Glória a Deus. Você crê nisso de verdade? Eu tenho um irmão que hoje está no Espírito Santo. E ele colocou no coração de passar um domingo. Ele foi para a igreja pela manhã, ele foi para a igreja à noite, mas ele estava naquele dia todo em jejum, em oração. E quando ele estava em casa, ele estava orando, porque ele falou assim: André, eu pedi a Deus para amanhã eu ter uma porta de emprego. E eu falei: amém, ora, deixa Deus fazer. Acabou o culto do domingo à noite, 9h30 da noite, querido. E aí nós morávamos no mesmo quintal. Ele foi para casa, e aí ele subiu o terraço do meu outro irmão, que eram 3 casas, se não me engano, ainda são 3 casas no mesmo quintal, onde eu morei até. Ele subiu para o terraço e começou a orar, falou: Deus, o dia ainda não acabou. Eu creio que o Senhor ainda vai abrir uma porta de emprego para mim hoje. Irmãos, domingo, 10 da noite. Na época não tinha celular, não tinha como mandar meu WhatsApp para ninguém não. Ele estava lá orando. Era 11 da noite. E a minha mãe, que eu era solteiro, morava com a minha mãe na casa de baixo, ela disse: que barulho é esse? Falei: é o Paulo orando. E ele lá no terraço falando: Jesus, abre uma porta de emprego para mim. Domingo, 11 da noite. E eu fiquei lá: Senhor, ouve teu filho, tadinho. E ele lá: Jesus, abre a porta de emprego. 11h30 da noite, tocou a campainha. Eu corri no portão para atender. Era uma irmã que eu conhecia de vista, é de uma igreja próxima da nossa. Ela disse assim: você é irmão do Paulo? Eu falei: sou. É porque o meu filho está o dia todo procurando alguém, porque surgiu uma vaga para trabalhar por uma empreiteira da SEG. Ele tem que levar essa pessoa amanhã, ele mesmo vai levar. E olha, irmãos, ele morava na mesma rua que a gente, no bairro de Jardim Tropical. Ele falou: teu irmão está aí? Eu falei: tá lá no terraço orando. Fala para ele, às 5h30 da manhã, ele ficar aqui na esquina, que o meu filho vai levá-lo até uma entrevista, e pode ser que ele comece a trabalhar amanhã mesmo. Precisa te contar a história. Ele desceu, eu falei com ele, ele pegou a carona, ele chegou, ele fez a entrevista, e Deus abriu uma porta de emprego. O domingo ainda não acabou. Deus pode surpreender você com uma notícia do céu essa noite. Levante a sua mão se você crê. Deus pode levantar um amigo para te abençoar. De repente você está falando assim: eu não consigo andar. Não fisicamente. Você vê, minha vida não está andando. Eu me sinto como esse paralítico aí, pastor André. Parece que eu tento dar um passo e não consigo. Eu não tenho pernas, eu não tenho ânimo. Eu estou até começando a desacreditar. Mas o domingo ainda não acabou. Enquanto houver um clamor na terra, há um Deus ouvindo no céu. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo, diga comigo: amigos não aceitam não. Não, pode ser melhor, diga: amigos não aceitam não como resposta. Os amigos não deixam os outros desistirem. Eu recebi um telefonema de uma pessoa que está aqui, mas que ficou sabendo que alguém da família queria tirar a própria vida. Eu não conhecia essa pessoa. Falou: só pode ir lá conversar com ele? Posso. Chamei o pastor Fabrício. E num dia de semana, fomos até essa pessoa. Chegamos lá. Tivemos quase 3 horas de conversa. Conversamos, oramos. E a pessoa que estava decidida a tirar a vida, até hoje fala assim: não para com as lives não.
Continua. Eu estou assistindo o culto, eu estou assistindo as lives. Está me fazendo bem. Não tirou a vida, nem vai tirar. Porque você é a resposta de alguém nessa noite. Você pode pensar que você tem pouca força, que nada. O pouco que você acha que tem é o suficiente para Deus usar você para salvar alguém, para livrar alguém da morte, para livrar alguém de pensamentos suicidas, pensamentos de desistência. Deus pode usar o pouco que você acha que tem para poder levantar outra pessoa. E essa pessoa lá na frente vai levantar outro, que vai levantar outro, que vai levantar outro. E daqui a pouco tem um exército todo de pé, porque você não desistiu. Então olha para o lado agora, querido, e fala: não desista. Deus vai usar você. Você acha que tem pouca força? A pouca força que você tem, com a energia do Espírito Santo hoje, por essa palavra no teu coração, a minha oração é que tu saia daqui com uma dinamite pronta para explodir na cara do diabo e para injetar energia de Deus na vida de alguém. Aleluia. Amigos não desistem. Naamã só foi curado porque os seus amigos o acompanharam. E quando ele ficou sabendo que era para mergulhar lá no rio Jordão, ele fala: que coisa nenhuma, Abana e Farpar são rios muito melhores na minha terra, para que isso aqui? E quando ele sobe ao cavalo, ele pensa em voltar, os seus servos, alguém do meio do seu pelotão chega para ele e fala: mas Senhor, se fosse uma coisa difícil, o Senhor não faria? O Senhor está menosprezando porque parece tão humilhante? Mas se não fosse difícil, o senhor não ia fazer? O senhor não veio disposto a tudo? São só 7 mergulhos, chefe. Ah, se aquele cara não falasse, Naamã ia voltar para casa com lepra, ia morrer leproso. Ah, se aquele soldado tivesse medo de falar. Não tenha medo de falar. Talvez você diga assim: mas eu não sei pregar. Quem já ouviu falar de Paul Yong-Shu? Hoje, David Yong-Shu, quem já ouviu falar? Ele iniciou o que para muitos há contestações aí, mas dizem que é realmente a maior igreja evangélica, ou que seja uma das 3 maiores igrejas evangélicas do mundo. Quase 1 milhão de pessoas em Seul. E aquele pastor, durante os primeiros anos do seu ministério, ele dizia: eu não sei pregar, eu não sei preparar um esboço. O que ele fazia? Ele pegava o esboço de outro pregador. Ele ouvia outro pregador, fazia as anotações e falava: Espírito Santo, agora me ajuda, que eu não vou lembrar de tudo que ele falou, mas me ajuda a dar vida a essas palavras aqui. Ele não tinha sequer um esboço, mas chegou a pastorear a igreja, a maior igreja do mundo. Que isso, irmãos? George Whitefield, que é chamado o príncipe dos pregadores ao ar livre, dizem que ele tinha um problema de pulmão, e ele pregava sem uso de microfone, ao ar livre, e a sua voz era ouvida num raio de 1 quilômetro, 1 quilômetro de distância, no descampado onde ele habitava, nas cidades por onde ele passava. Ele pregava sem microfone e a voz dele era ouvida. E ele falou que quando sentiu o desejo de pregar o evangelho, ele falou para Deus, pegou a Bíblia, pegou um caderno, uma caneta e disse: quando eu fizer o 100º esboço, eu vou ter mensagem suficiente para pregar o evangelho. Ele começa a estudar a Bíblia. Quando ele termina o primeiro esboço, o Espírito Santo falou: chega, tá bom, já dá para eu te usar, levanta e vai pregar. E ele pregou aquele esboço diversas vezes, até ter outro, aquele único esboço, ele ganhou multidões de almas para Jesus. O que você pensa que não é suficiente, se você sabe olhar para alguém, se você sabe escrever uma mensagem, mandar um áudio, se você sabe enviar uma mensagem de qualquer forma que seja, eletrônica ou ao vivo, ou olhar para alguém e falar: Jesus te ama, o Espírito Santo faz o resto. Hoje você pode salvar alguém da morte.
Hoje, a palavra de Deus, através de você, pode entrar no coração de alguém. Quando estávamos no auge da pandemia, onde só podíamos pregar para a câmera, não tinha ninguém, só, né, vocês aqui do louvor, 1 ou 2 intercessores e a câmera. Um domingo eu estava em casa e Deus falou assim: faz o apelo. Eu falei: será que as cadeiras vão se levantar e vir para frente? Mas eu entendi o que Deus falou. E naquela noite eu falei: você que está ouvindo aí, se você, e era ao vivo mesmo, como está sendo essa noite. Eu falei: se você quer aceitar Jesus, está assistindo pelo Facebook, vai lá agora no comentário e diga, escreva: eu quero. E 2 pessoas aceitaram Jesus naquele domingo. Foi um negócio fora do comum. Aí no domingo seguinte, eu queria fazer o apelo. O Senhor falou: não é um apelo comum. Tem gente querendo tirar a vida. Eu falei: Senhor, eu não quero dar um tiro no escuro, não quero que seja coisa, mas eu tive convicção que foi Deus. E eu fiz o apelo aquela noite, dei o meu WhatsApp no ar. Quando eu acabei de pregar, o pessoal estava cantando o último louvor, eu recebi 2 mensagens ali. 2 pessoas disseram: sou eu, pastor, eu ia tirar a minha vida hoje, eu nunca assisti o culto, e hoje deu uma vontade de procurar um culto ao vivo, eu achei a sua igreja, eu estou aqui voltando para Jesus, eu não vou tirar a minha vida. Deus quer usar você. Você não precisa ser o Billy Graham, você não precisa ser o Paul Yong-Shu, você não precisa ser um grande pregador, nem um pregador grande. Você só precisa abrir a sua boca como o servo de Naamã falou: Senhor, é tão fácil, é só obedecer. É só você olhar para alguém e falar: é tão fácil, deixa eu orar por você. E se você crer, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai levantar você dessa cama, Jesus vai curar a tua alma e o teu espírito. É só falar, gente, é só pregar, o Espírito Santo faz o resto. Aleluia. Amigos não desistem. Amigos não desistem. Em quarto lugar, diga: amigos descobrem o ponto certo. Sim, eles literalmente descobriram a casa, tiraram a cobertura no ponto certo e desceram aquele cara na frente de Jesus. Jesus parou o sermão, parou o ensinamento, para poder olhar para aquele homem e falar: perdoados te são os teus pecados. Levanta, toma o teu leito e volta para a tua casa. Amigos descobrem o lugar da cura. Por que é importante ter amigos, pastor? Porque amigos não fazem rodeio. Amigos vão dizer: você errou, você sabe que errou, vai lá e conserta, senão tem uma ferida aberta. Você sabe que tem que perdoar, você sabe que tem que ir lá e desfazer. E se ficar com raiva de mim, ora por mim depois, mas eu sou teu amigo, eu quero o teu bem. Porque amigos descobrem o lugar da cura, e o lugar da cura é colocar o outro de frente com Jesus. Tiago capítulo 5 diz: confessai uns aos outros os vossos pecados, para serdes curados. Curados. Como assim? Sim, tem pecado que provoca enfermidade, e somente com liberação de perdão e confissão de pecado é que há cura. Estava eu orando por um jovem que queria ser batizado com o Espírito Santo. E ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. Falei: amém, é Jesus quem faz, deixa eu orar por você, já que você crê. E era uma vigília, e eu orava por aquele rapaz. Eu sentia, ele também sentia, mas ele não era batizado no Espírito Santo, e não fluía. Naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: chama a mãe dele, ele precisa perdoar a mãe dele. Eu chamei a mãe do garoto no meio da vigília, tinha pouca gente. Ela veio à frente, e eu falei para ele: fala para sua mãe: mãe, eu te perdoo. Não era para ele pedir, não, é para liberar. Fala para tua mãe que você perdoa. Ele abraçou a mãe chorando e diz: mãe, eu te perdoo. Foi a última frase que ele falou antes de romper em línguas estranhas.
Tem cura da alma e do corpo que só acontecem com confissão de pecados. E muitas vezes quem vai te colocar de frente com Cristo é um amigo. Quinto lugar, diga: amigos fazem aberturas. Como eu falei, tem amigo seu que abriu uma porta de emprego para você. Tem amigo seu que te apresentou e te colocou na vaga para você fazer a cirurgia. Tem amigo seu que abre portas para você. Seja também um abridor de portas. Tem falsos amigos que abrem portas também. Portas de prisão, portas de cemitério. Foge deles. Descubra quem são os verdadeiros amigos, porque eles vão abrir portas verdadeiras na tua vida. Quantos podem dar glória a Deus? Se você tem dúvida, pensa um pouquinho, tu vai descobrir alguém que se meteu numa grande enrascada porque decidiu ouvir um falso amigo. Mas nessa noite, você é o verdadeiro amigo que vai abrir portas para alguém. Diga comigo: verdadeiros amigos nos colocam na frente de Jesus. Irmãos, sabe o que é que nós vamos fazer com esse projeto evangelístico? É pegar alguém e colocar de frente com Jesus. Eu não tenho que convencer ele que ele é um pecador. Eu não tenho que convencer ele que a Bíblia é verdadeira. Eu não tenho que convencer ele que o Espírito Santo é real. Quem convence o homem tanto do pecado, quanto da justiça, quanto do juízo, é o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Colocar a pessoa de frente com Jesus. Foi o que eles fizeram. Amigo, ei, vou descer você. Daí para frente é você e Jesus, não é mais comigo. Quando nós levarmos dia 11 ou dia 12 alguém para ouvir, ou mesmo antes disso, olha, se você não estava aqui de manhã, me procura, porque eu pedi 80 kits e eles trouxeram 80 kits e tinham 86 pessoas, e ele falou que vai me dar 6, mas eu consigo, de repente, posso tentar conseguir. Provavelmente a ordem que eles recebem do escritório central deles é não dar o kit para quem não assistiu a palestra. Mas tudo bem, mesmo que você não consiga esse kit igual a esse, ou não pôde estar aqui hoje de manhã, a gente vai incluir você no programa evangelístico. Você só vai ficar de fora se você quiser. Mas se você quiser e permitir ser usado por Deus, alguém vai chegar na frente de Jesus através da tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Tudo que temos que fazer é levá-los até Jesus. Primeiro, a vida coloca os amigos diante de nós. Depois nós colocamos esses amigos diante de Jesus. Amém? Então primeiro eles vêm para nós, depois nós conduzimos eles para Jesus. Em sétimo e penúltimo lugar, diga: amigos acreditam por nós. Uma vez um amigo me acorda às 6 da manhã numa segunda-feira e diz: vou arrumar um emprego para você. Eu falei: o cara tá podendo. E ele trabalhava por conta própria. Eu falei: pronto, o cara vai me chamar para trabalhar com ele. Mas não, ele falou: você está noivo, está desempregado, vamos sair hoje juntos. E não é para mim, nós vamos arrumar um emprego para você. E nós saímos, oramos e saímos. Por volta de meio-dia, eu estava voltando para casa. Mas não é que o cara arrumou um emprego para mim? E eu falei com ele assim: cara, mas você também não tem carteira assinada, você trabalha por conta própria. Ele falou: cara, hoje é o seu dia. Amigos acreditam por nós, mesmo quando nós não conseguimos acreditar. Vai conversar com alguém que está em estado terminal. Muitas vezes ele não acredita mais, mas o amigo acredita por ele ou por ela. E às vezes o milagre acontece porque o fato de nós acreditarmos vai colocar essa pessoa de frente com Jesus, que é o único que pode curar a enfermidade delas. Amigos acreditam por nós. Amigos veem em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos mais enxergar. Quando alguém olha para você
E, por exemplo, diz assim: você tem um talento absurdo. Se você acha que é bajulação, mas não viva debaixo de uma falsa modéstia. Se alguém está vendo alguma coisa boa em você, é porque tem alguma coisa boa em você. E eu conheço pelo menos uma pessoa que, além de mim, alguma pessoa que acredita em você. E essa pessoa pode estar sentada aí do teu lado. Essa pessoa pode morar na mesma casa que você. Ou se você falar: não, só se enganou dessa vez, lá em casa ninguém acredita em mim. Pois é, então você veio para um lugar onde um tal de Jesus acredita em você. Você está ouvindo uma palavra nessa noite de um Deus que acredita tanto em você, que João 3,16 diz: porque Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito pela tua vida, para que você, ao crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus acredita em você, Jesus acredita em você, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Por último lugar, diga graças a Deus. Vou demorar 20 minutos agora para falar o último. Vou beber uma água. Tá quente, alguém pode pegar uma? Não, tô brincando, fica aí. Ele ia mesmo. Em último lugar, diga. Se você quer que eu acabe, pô, me ajuda, diga: amigos. Pô, vocês querem mesmo. Não, acabei de crer. Depois dessa, diga: amigos nos amam. Essa é forte. Apesar dos nossos pecados. Você já parou para pensar por que Jesus olha para o paralítico e fala: filho, perdoados são os teus pecados, antes de curá-lo? É porque havia uma crença entre os judeus que uma pessoa gravemente enferma, ou cega, ou aleijada, ou com alguma deficiência física, Deus estava de alguma forma irado com ela, ou com os pais dela, e fez ela nascer assim, ou tinha algum pecado na raiz familiar dela, que pesou sobre ela, então era um amaldiçoado. Só que para aqueles 4 amigos, eles não estavam nem aí, se o cara tinha pecado, se ele estava assim porque era pecador, se ele era um todo errado, se ele não merecia a graça de Deus. Eles não estavam ali para julgar, eles eram amigos. Eles falaram: olha, quem vai perdoar você, quem sabe se tu tem pecado ou não, mas Jesus, não sou eu só quero te levar até lá, porque amigos nos amam apesar dos nossos pecados. Às vezes nós erramos, mas os amigos continuam amando. Você erra com seu pai continua sendo seu pai. Você erra com a sua mãe, continua sendo sua mãe. Você erra com um amigo, ele continua sendo teu amigo. Pode ser até que a amizade, se não tiver muito solidificada, ela sofra alguma avaria, mas o verdadeiro amigo, ele pode até sentir o impacto dos nossos erros. Eu sei, às vezes nós erramos com os amigos. Só que, nesse caso, fica claro que se o cara tinha pecado ou não, eles falaram: nós estamos aqui para te levar para Jesus. Eu não resolvo o teu pecado, eu não vou fazer nada espiritualmente por você, eu só posso carregar você. Que vai resolver a tua vida, Jesus. E eu quero terminar essa noite dizendo mais uma vez que um amigo nunca abandona o outro. Quem já assistiu aqui o filme Até o Último Homem sabe do que eu estou falando. Uma história real do homem de Deus que na guerra, em uma noite, salvou mais de 70 pessoas. Porque ele falou: enquanto tiver alguém respirando, eu vou tirar esse cara daqui. Ele foi baleado, ele estava esgotado, ele passou a noite toda entre um tiro e outro, se esquivando e carregando os feridos, e falou: enquanto tiver o último homem aqui, eu vou me doar por ele. Jesus fez isso por nós. Pode ser até
que você não precise entrar na frente de um homem armado para defender alguém, como já deve ter acontecido com alguns aqui. Mas pode ser que não precise disso. Apenas falar de Jesus para alguém. Fique de pé. Eu quero pedir o Ministério Louvor para vir aqui à frente, para terminar com um louvor bem bonito, tão bonito quanto a blusa do Fred hoje. Aleluia. Amigo que é amigo ia falar assim: vou comprar uma dessa para o pastor. Não, estou brincando, gente. Estou brincando. Aleluia. Queria chamar os meus discípulos aqui, os homens do meu discipulado, para virem aqui na frente, por favor. E eu queria que o Ministério Louvor se preparasse. E o Rafael ficou aí agora. Suba ou fico, né? Fica, depois sobe, né? Aleluia. De novo, só para a gente terminar. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus quer usar você para nesta semana ser a resposta para a vida de alguém. Não cala sua boca. Fala o que você sabe falar. E uma alma vai ser salva. Levanta a mão de profeta, profetiza sobre ela, sobre ele, e diga: essa semana alguém vai aparecer diante de você, e o Espírito Santo vai te usar para falar do amor de Cristo. Salva alguém essa noite, essa semana, igreja. Seja usado por Deus. Porque mesmo que essa pessoa esteja paralisada, se ela tem amigo, ela vai andar. O que é isso? É o paredão? Não, né? Fica aqui de frente para mim, por favor. De frente para mim. Eu queria, antes do ministério cantar aqui, devolver a palavra para o pastor Marcos ministrar a oração final e a bênção. Eu queria dizer para vocês que eu sou um homem rico. Quem não sabiam disso? Eu sou um cara muito rico. Além de tantos amigos aqui, Deus me deu o privilégio de caminhar com esses caras aqui. Tem mais que não puderam estar hoje aqui. Eu quero dizer para vocês que eu posso até não conseguir carregar algum de vocês fisicamente, mas a gente vai chegar no final juntos. Eu louvo a Deus porque Deus me deu amigos. E há amigos mais chegados que irmãos. Eu sei que, assim como eu sou importante, talvez na vida de vocês, saibam que vocês são muito importantes na minha vida. Elias, não ia fazer sentido nenhum sem você. Tá bom, JK? Amém, Rogério? Wendel? Amém, Rafael? Gustavo? Marquinhos? Adriano? Rodrigo? Cadu? Tem o Vinícius? Tem o Fabinho? Tem o Fabrício? Já falei, Fabrício? Fernando, Flávio, João Batista. Tem todos vocês. Aqui são os caras que caminham comigo no discipulado, e mais alguns. Mas eu tenho todos vocês no meu coração. Não faria nenhum sentido deixar alguém para trás. Então, se você for capaz de olhar nos olhos de alguém e falar isso, fala assim: meu irmão, eu quero chegar com você até o final. Eu quero chegar com você até o final. Chegar sozinho não vai ter o mesmo gosto. Olha aí para alguém e fala: olha, cara, não faz nenhum sentido. Amém? É seu? Faz nenhum sentido. Amém? Pai, eu quero te agradecer nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui e de entendermos que o Senhor também nos chama de amigos. Quando disseste para os teus discípulos: não vos chamo mais servos, mas sim amigos, porque agora vocês sabem de tudo que eu
eu falo, eu recebo do Pai e transmito a vocês. Não há segredos entre amigos. Por isso, ó Deus, que essa seja uma semana de levantarmos alguém, ou de sermos levantados e caminharmos juntos até onde Jesus está, e não fará sentido deixar alguém para trás. Muito obrigado, Senhor, que o teu aplauso glorifique o nome de Jesus nessa noite.